TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita notícia para você. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, TVC Correio da Manhã, @gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, manda pra gente, manda foto, manda vídeo, como está aí as ruas da sua cidade, por exemplo, aqui em Petrópolis. Meu Deus do céu, é buraco, é cratera, não é nem buraco, é cratera para tudo quanto é lado. Para onde eu ando ali, por exemplo, na vinda para cá, para o centro da cidade, e na volta para casa, geralmente o caminho que eu faço é assim, tem que sair desviando das crateras nas ruas de Petrópolis. E conta pra gente, tem iluminação pública na sua rua? Como está a saúde por aí? E vai ter carnaval aí na sua cidade? Conta pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, hein? Céu azul, algumas nuvens no céu, o sol estava começando a nascer, e aí você vê mais uma imagem assim, pintura realmente da natureza. E essas nuvens deram aí um toque especial, mas lá no fundo a gente vê o céu azul. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. Petrobras reduz preço do gás natural em 7,8%. Você vai ver também que o Ministério Público articula ações educativas e de acolhimento para tornar o carnaval mais seguro para mulheres em todo o estado. Você vê ainda que o Ministério Público Federal agenda nova audiência pública para tratar da tarifa do pedágio da BR-040. E mais, família é assaltada na Serra de Petrópolis. Agora, no Correio Serrano, na TV. E a gente começa o nosso jornal com os destaques do impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. E lembrando que você acompanha todas as nossas notícias pelas redes sociais, no nosso site ou nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos para o nosso impresso. Na linha vermelha, o destaque é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deixa a CPI do Banco Master para depois. É destaque da página 4, assinado por Thales Faria. E temos outro destaque aqui na nossa primeira página, CSN, avaliação sobre venda de ativos, está na fase inicial. E no nosso texto, legenda, raio lançado por Kassab, tem efeitos para todos os lados. Vamos ver o que é destaque na nossa página 22, no nosso Petropolitano. Vamos ver as notícias, as manchetes. Por lá fala que IMET, e não é essa não, Kai. Essa aí é de ontem. Será que eu coloquei lá a página certa? Deixa eu ver aqui. Página 22 do dia 29. Então, peraí. Coloquei errado. Mas enquanto eu coloco as páginas lá, vamos falar de umas reportagens, e aí eu coloco as páginas lá e depois a gente volta para a nossa página 22. Olha só, gente, os passageiros que utilizam ônibus intermunicipais no estado do Rio vão sentir o bolso pesar. Uma nova portaria do Detro do Rio autorizou as empresas de transporte a cobrarem a partir do dia 21 de janeiro, ou seja, já começou, além da tarifa normal, o valor do pedágio pago durante o trajeto em rodovias concedidas. Vamos ver.
A medida está prevista em uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado e permite que o valor do pedágio seja repassado diretamente aos usuários. A cobrança é adicional à passagem e deve corresponder exatamente ao pedágio pago em cada praça atravessada pelo ônibus. Segundo o Detro, as empresas não podem cobrar nenhum valor além desse reembolso. Na prática, isso significa que quem faz viagens frequentes entre cidades cortadas por rodovias pedagiadas já começou a pagar mais caro. Mas a regra também determina que só poderá ser cobrado o passageiro que realmente passar pelo trecho com pedágio. As empresas são obrigadas a informar ao Detro os valores cobrados para permitir a fiscalização e evitar abusos. Irregularidades podem gerar multas e penalidades. Questionada, a empresa Única Fácil destacou que os valores da tarifa do pedágio e da taxa de embarque da rodoviária são informados de forma destacada no bilhete de passagem, garantindo transparência ao passageiro. E procurada, a empresa Única Fácil informou que não houve alteração na cobrança de pedágio após a publicação da portaria do Detro do Rio e que os valores seguem os mesmos do ano passado. Já as viações Águia Branca e Teresópolis não responderam aos nossos questionamentos, aos questionamentos da reportagem até o momento. E olha só, gente, o Ministério Público do Estado do Rio está reforçando o combate ao assédio e à violência contra mulheres durante o Carnaval. Em parceria com as secretarias estadual e municipal, o objetivo é ampliar as ações de prevenção, conscientização e acolhimento nos principais pontos da folia. Entre as iniciativas estão campanhas educativas realizadas na Marquês de Sapucaí e em pontos estratégicos dos blocos de rua, com distribuição de material informativo e orientações sobre como denunciar casos de assédio. O Ministério Público também divulga mapas com locais de atendimento às vítimas, além de instalar postos de acolhimento para oferecer apoio imediato durante a folia. Outra frente de atuação envolve parcerias com escolas de samba, produtores e camarotes, que passam a adotar protocolos de proteção, reforçando a segurança das mulheres, promovendo ações de cuidado, capacitação e acolhimento ao longo de todo o Carnaval. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Pois é, e o governador Cláudio Castro assinou na última terça-feira um terceiro termo de cooperação técnica para o desenvolvimento da política estadual de vigilância em saúde, consolidando mais um avanço estratégico do governo do estado na área da saúde. O acordo firmado com a Organização Pan-Americana da Saúde amplia a capacidade de resposta do Rio de Janeiro a emergências em saúde pública e fortalece ações estruturantes em todo o território fluminense. O Rio de Janeiro passou a integrar hoje, oficialmente, a rede global de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas, iniciativa coordenada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A solenidade para assinatura do Termo de Cooperação Técnica número 141 foi realizada no Salão Nobre do Palácio Guanabara e formalizou a entrada na rede de cooperação. O termo tem como principal foco a implementação e o fortalecimento da política estadual de vigilância em saúde. A adesão ocorre por meio da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, que passa a atuar como membro afiliado da rede. O Estado do Rio de Janeiro, isso aí muito nos orgulha, viu, doutor Jarbas? Muito nos orgulha. O Estado do Rio de Janeiro é o segundo estado do Brasil a receber a certificação, que foi baseada no trabalho realizado pela SEIS no âmbito das políticas públicas voltadas às pessoas idosas. O novo ajuste prevê para 2026 um investimento de 18,5 milhões de reais, direcionado à ampliação da capacidade de prevenção, monitoramento e resposta a emergências em saúde pública, com ações que abrangem áreas estratégicas como enfrentamento a arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, doenças negligenciadas, doenças imunopreveníveis, infecções sexualmente transmissíveis, vigilância de óbitos, doenças crônicas não transmissíveis e vigilância ambiental. É muito importante que a gente pense essas políticas que a gente traça com essa amplitude. Ter uma secretaria, no caso aqui do Rio de Janeiro,
que faz esse papel de coordenar essas várias outras ações, tem um impacto importante. Segundo a secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello, esse acordo fortalece a qualificação dos profissionais, o uso de novas tecnologias, a melhoria da gestão e a integração das redes regionais de saúde. Hoje a gente chegou no terceiro termo de ajuste, elencando áreas fundamentais, que são a doença crônica, as doenças negligenciadas, como hanseníase. A gente vai poder tratar de muitas áreas, como o doutor Jarbas falou, de diabetes e hipertensão, que são fundamentais para todo o elenco que vai prevenir e acontecer coisas importantes. Porque eu creio que isso é um movimento que precisa avançar. A sociedade precisa ter essa visão, né, do envelhecimento como algo positivo, mas agora temos esse dever, né, geracional de organizar a sociedade para cuidar bem dessas pessoas idosas. Com a afiliação, o Rio de Janeiro passa a participar ativamente do processo de disseminação, apoio técnico e incentivo à certificação de municípios interessados em se tornarem reconhecidos internacionalmente como cidades amigas das pessoas idosas. Vale destacar que, atualmente, a rede na qual o Rio de Janeiro agora faz parte reúne mais de 1.700 membros em 57 países, reforçando o compromisso do Estado com o envelhecimento ativo, saudável e com a qualidade de vida. Agora sim, a gente vai dar uma olhada na nossa edição de hoje, quinta-feira, dia 29, agora o jornal Correto, Correio da Manhã, edição Rio de Janeiro, de hoje, quinta-feira, a primeira página, como eu falei para vocês, fala que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deixa a CPI do Banco Master para depois. É o destaque, e ali temos também da CSN, avaliação sobre venda de ativos, está na fase inicial, e também raio lançado por Kassab tem efeitos por todos os lados, é destaque da nossa primeira página. Aí, tá aí na sua tela nesse momento. Agora vamos então para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá. E por lá a gente fala que o IMET alerta para grandes volumes de chuva na região sudeste em razão do fenômeno climático. A serra deve ser afetada. Então, um ciclone deve se formar na região sudeste do Brasil e favorecer a ocorrência de grande volume de chuva nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A previsão é do IMET, mas lá no nosso terceiro bloco a gente vai trazer uma reportagem sobre isso, junto com a previsão do tempo para hoje. Mas hoje o tempo ainda fica estável, mas a previsão é que a partir de sexta-feira, a partir de sábado, passe esse ciclone aí pela região sudeste, pelos estados do Rio, São Paulo e também Minas Gerais. Ali nas Petropolitanas, tem a seguinte notícia: prefeito Ingo Rames se reúne com o secretário nacional para falar daqueles desplacamentos de rocha no Ingá, sabe? Pois é, eles acontecem desde 2014, gente. O prefeito Ingo Rames se reuniu com o secretário nacional de Defesa Civil para tratar das intervenções na região do Ingá, no distrito da Posse, em Petrópolis. A região vem sofrendo com constantes desplacamentos de rocha. A reunião aconteceu em Brasília no dia de ontem, quarta-feira, dia 28. Vamos para a nossa página 23, ver o que é destaque por lá. Ontem a gente trouxe essa matéria completa, mas aqui no nosso jornal, no nosso Petropolitano, no nosso jornal impresso, também fala de uma reportagem do Palácio de Cristal. Será que a estrutura histórica suporta um evento carnavalesco? A coluna Magnavita, como nós mostramos ontem, alertou para riscos à estrutura do monumento histórico. Será? Vamos pensar com a gente. Pensa aqui com a gente. O Palácio de Cristal, a estrutura dele é toda de vidro. Imagina uma bateria de samba dentro do Palácio de Cristal. Será que a estrutura aguenta? Fica aí o questionamento. E aqui a gente tem uma reportagem
de página inteira falando sobre a possibilidade da realização desse evento carnavalesco dentro do Palácio de Cristal e que reacendeu um debate antigo na cidade. A estrutura do monumento histórico é capaz de suportar atividades com som elevado, vibração e grande circulação de público? Pois é, a dúvida ganha força diante do atual estado de conservação do espaço. Segundo a coluna Magna Vita, o secretário municipal de Cultura, Adenilson Honorato, teria apadrinhado a realização de um evento de carnaval no Palácio de Cristal, um dos principais cartões postais de Petrópolis e bem de reconhecido valor histórico e arquitetônico, não só para a nossa cidade, mas também para a história do país. E aí, na nossa reportagem completa, a gente fala desse patrimônio histórico que é delicado, não só a construção, mas também as paredes ali de vidro. Fala o que a reportagem, nós estivemos lá, o que a nossa reportagem encontrou. Um alerta histórico e os questionamentos. E aí, sobre isso, eu vou ler aqui um trechinho, sim, porque é importante mostrar o outro lado, né? Diante das informações sobre a possível realização desse evento carnavalesco no Palácio de Cristal, o Correio Petropolitano encaminhou questionamentos ao IPHAN e também à Prefeitura de Petrópolis por meio da Secretaria de Cultura. Ao IPHAN, o jornal questionou se o órgão foi consultado sobre a realização do evento, se acompanha atualmente a situação do Palácio de Cristal, quando ocorreu a última vistoria técnica e qual é o seu posicionamento sobre a possibilidade de eventos desse porte no monumento histórico. À Prefeitura foi solicitado esclarecimento sobre a confirmação do evento, a existência de autorização formal para o uso do espaço, a emissão de parecer técnico prévio sobre riscos à estrutura, a consulta aos órgãos de preservação e o custo estimado da iniciativa, considerando o estado atual de calamidade financeira do município. Inclusive, tem um decreto sobre isso, né? Prorrogando o estado de calamidade financeira do município. Pois é. A Secretaria Municipal de Cultura também foi questionada sobre o estado de conservação do Palácio de Cristal e se avalia que o evento pode ser realizado nas condições atualmente observadas. As imagens do local foram anexadas ao pedido de resposta também. E em resposta ao Correio Petropolitano, o IPHAN informou que está apurando o caso. Mas até o fechamento do Petropolitano, do jornal impresso, não houve posicionamento oficial da Prefeitura de Petrópolis. E o Correio também buscou esclarecimentos com a empresa contratada, mas não foi possível realizar contato com essa empresa. Vamos agora para a nossa página 24, ver o que destaque por lá? Prefeitura de Petrópolis faz operação Vetos. Os furtos foram registrados em 8 vias de Petrópolis, importante, porque a Prefeitura de Petrópolis e a Polícia Civil deflagraram na manhã de ontem a operação Vetos com o objetivo de inibir a receptação de cabos de cobre furtados da rede de iluminação pública da cidade. 2 estabelecimentos de ferro velho foram fiscalizados em Cascatinha. Em ambos, houve apreensão de fios de cobre, que não tiveram origem comprovada. 2 homens foram levados para a Delegacia do Retiro e vão responder pelo crime de receptação. Ali no Correio Serrano, Enel identifica gato em restaurante em Teresópolis. Que vergonha, hein? Em restaurante? Pois é, os responsáveis foram encaminhados à delegacia. Na nossa página 25, Teresópolis e Friburgo somam mais de 180 mil infrações de trânsito. Nas 2 cidades, os automóveis lideram o ranking de infrações, segundo o anuário. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site
nas nossas redes sociais, aqui nos nossos telejornais e, é claro, você pode ir às bancas e adquirir um exemplar do Correio Petropolitano, apenas R$ 2. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. Tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
estamos de volta. E a Petrobras anunciou uma redução no preço do gás natural vendido às distribuidoras. O corte começa a valer em fevereiro, mas o impacto para o consumidor final vai depender de outros fatores da cadeia produtiva. Olha só. A Petrobras informou na terça-feira que vai reduzir em 7,8% em média o preço de venda da molécula de gás natural para as distribuidoras, em relação ao trimestre anterior. Os novos valores passam a valer a partir do dia 1º de fevereiro. Segundo a companhia, a forma como essa redução será percebida pelo consumidor final depende de outros fatores, como custos de transporte, impostos e as margens de lucro das distribuidoras e revendedoras. A estatal destaca que a medida não afeta o preço do gás de cozinha, vendido em botijões ou a granel. Já o gás natural veicular, o GNV, pode sentir o impacto da redução. Desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula de gás natural vendida às distribuidoras acumula queda de cerca de 38%, já considerando a redução anunciada para fevereiro. A Petrobras explica que o reajuste leva em conta a parcela do contrato indexada ao Henry Hub, referência do mercado de gás natural dos Estados Unidos, que passou a valer no início de 2026 para as distribuidoras que optaram por esse modelo. Além disso, os contratos também prevêem atualizações trimestrais com base nas oscilações do petróleo Brent do mercado internacional e na variação do câmbio real-dólar. A empresa ressalta que as variações finais de preço por distribuidora dependem dos produtos contratados, dos volumes efetivamente retirados e dos prêmios criados a partir de 2024, como o prêmio por performance e o prêmio de incentivo à demanda, que podem reduzir o valor conforme o consumo. Já o preço final ao consumidor não é definido apenas pela Petrobras. Ele inclui o custo de transporte, o portfólio de suprimento de cada distribuidora, as margens comerciais e os tributos federais e estaduais. No caso do GNV, entram também os preços praticados pelos postos de revenda. Por fim, a Petrobras reforça que as tarifas cobradas dos consumidores são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, conforme a legislação vigente. E olhem só, mais de 209 milhões de reais já foram devolvidos pelo governo federal a aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro como ressarcimento dos descontos associativos não autorizados em benefícios do INSS. Com isso, mais de 300 mil pessoas do estado já receberam os valores a que tinham direito. Com esse novo pagamento, o governo do Brasil atingiu a marca de mais de 2 bilhões e 900 milhões de reais pagos no acordo de ressarcimento a 4 milhões de aposentados e pensionistas. O pagamento é feito diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação, sem a necessidade de ação judicial. Vale destacar que o prazo para aderir ao acordo segue aberto e que o procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos. Além disso, o INSS aponta que vai pagar 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025. É importante destacar também que a contestação dos descontos indevidos pode ser feita até o dia 20 de março. E mesmo após essa data, a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível para quem tiver direito. Além disso, para evitar golpes como esse e também solicitações envolvendo descontos inapropriados, o INSS reforça que a instituição não envia links, SMS ou mensagens com pedidos de dados e que também não cobra taxas nem solicita intermediários. Além disso, é importante destacar que toda comunicação pela instituição é feita pelos canais oficiais, o aplicativo Meu INSS, pelo site gov.br/INSS e também pela Central 135 ou pelas agências do Correios. E os preços da indústria nacional caíram 0,37% em novembro, frente a outubro do ano passado, influenciados principalmente pelas indústrias extrativistas, que registraram uma variação de menos de 3,43%. Essa foi a 10ª taxa negativa consecutiva após uma série de 12 resultados positivos seguidos entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025. Nos últimos 12 meses, o índice apresentou uma queda de 3,38% e o acumulado no ano ficou em menos 4,66%.
Em novembro de 2024, a variação mensal havia sido de 1,25%. As informações são do Índice de Preços ao Produtor das Indústrias Extrativas e de Transformação. A pesquisa mede os preços de produtos na porta de fábrica sem impostos e frete e abrange as grandes categorias econômicas. Com o resultado de novembro, o acumulado no ano chegou a menos 4,66%. E está nesse campo negativo desde março. Um total de 12 das 24 atividades industriais investigadas na pesquisa apresentaram variações negativas de preço comparado a outubro de 2025. No mesmo mês, 11 atividades haviam apresentado os menores preços médios em relação ao mês de setembro. As 4 variações mais intensas foram em impressão, indústrias extrativas, outros produtos químicos e papel e celulose. De acordo com Alexandre Brandão, gerente de análise e metodologia, a maior influência das indústrias extrativas no IPP de novembro pode ser explicada pelo contexto internacional. A indústria extrativa, que teve o maior resultado, os produtos dela, com exceção do minério de cobre, tiveram todos no campo negativo e, como a gente insiste aqui bastante, isso tem um impacto, acompanha muito o que acontece no mercado internacional. O IPP acompanha a mudança média dos preços de venda recebidos pelos produtores domésticos de bens e serviços e a evolução ao longo do tempo, sinalizando as tendências inflacionárias de curto prazo no país. E as polícias civil e militar realizaram uma grande operação contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho na zona norte do Rio. A ofensiva ocorre nas comunidades do Ipaze, em Vila Cosmos, Juramentinho e Trem, e tem como foco criminosos envolvidos em homicídios, roubos e crimes ligados ao tráfico de drogas. Até o momento, um suspeito foi preso. A ação é resultado de investigações conduzidas pela 27ª Delegacia de Polícia do bairro Vicente de Carvalho, que identificaram a atuação violenta do grupo criminoso na região, incluindo a instalação de barricadas, a intimidação de moradores e a imposição de serviços controlados pela facção. Segundo os levantamentos, os suspeitos também promovem disputas territoriais com grupos rivais, especialmente no entorno de Irajá. A operação tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, além de checar informações de inteligência sobre locais usados para esconder armas e drogas e recuperar veículos e cargas roubadas. Entre os principais alvos estão 5 criminosos apontados como responsáveis pela tortura e pelo homicídio de um jovem ocorrido no ano passado dentro da comunidade do Ipaze. Participam da operação policiais civis do Departamento Geral de Polícia Especializada, do Departamento Geral de Polícia da Capital, do Departamento Geral de Polícia do Interior e da Coordenadoria de Recursos Especiais. A Polícia Militar atua por meio do Comando de Operações Especiais, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o Batalhão de Choque e o Grupamento de Salvamento e Resgate. Cerca de 100 mil estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com o objetivo de obter a certificação do ensino médio, poderão solicitar, a partir de sexta-feira, amanhã, dia 30, a emissão da declaração autenticada de conclusão. O pedido será feito de forma online, por meio do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O endereço eletrônico para a solicitação ainda será divulgado. O documento poderá ser requisitado por candidatos com 18 anos ou mais, tenham alcançado a pontuação mínima exigida no edital, pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação. Segundo o presidente do INEP, Manuel Palácios, a declaração autenticada permite que o estudante comprove oficialmente que cumpriu os requisitos para a certificação do ensino médio, mesmo antes de receber o diploma definitivo. Ele destaca ainda que universidades, principalmente públicas, costumam
não aceitar essa declaração para fins de matrícula, o que evita prejuízos aos candidatos que ainda não possuem um certificado físico ou digital. Em relação ao sistema de seleção unificada, o SISU 2026, o INEP esclareceu que as inscrições encerradas na última sexta-feira, dia 23, não serão reabertas. Isso porque o certificado de conclusão do ensino médio não era exigido para a inscrição no sistema. De acordo com Palácios, o próprio SISU já estava integrado aos dados do Enem e identificou automaticamente os candidatos aptos, inclusive aqueles que alcançaram a nota necessária para a certificação. O INEP informou que aproximadamente 100 mil estudantes já haviam indicado interesse na certificação no momento da inscrição do Enem, além de quase 20 mil candidatos que, mesmo sem a solicitação prévia, atingiram os critérios exigidos. Nesta quinta-feira, dia 29, o INEP envia às instituições públicas de ensino superior as listas de classificação dos candidatos aprovados no Enem e inscritos no SISU, independentemente de possuírem o certificado de conclusão do ensino médio. A partir dessas listas, universidades e institutos federais começam a convocar os candidatos para a matrícula, que deverá ser feita diretamente nas instituições a partir do dia 2 de fevereiro. Os pré-selecionados deverão apresentar documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e, no momento da matrícula, o certificado de conclusão do ensino médio, além de documentos específicos para quem concorre às cotas, conforme as exigências de cada instituição. O INEP também anunciou que, a partir deste ano, o certificado definitivo de conclusão do ensino médio poderá ser solicitado de forma totalmente digital, com autentificação pelo portal gov.br. O prazo para solicitar esse diploma oficial, com validade permanente, começa no dia 2 de março. Já no programa Universidade para Todos, o certificado de conclusão do ensino médio também não será exigido no momento da inscrição para o primeiro semestre de 2026. As inscrições seguem abertas até esta quinta-feira no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Com mais de 594 mil bolsas ofertadas, essa é a maior edição da história do ProUni. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 3 de fevereiro e o prazo para entrega da documentação nas instituições vai de 3 a 13 de fevereiro. E a Secretaria de Estado de Educação do Rio publicou uma resolução que abre o processo de seleção pública interna de professores bolsistas em estágio probatório na rede SEDUC RJ para atuação no programa Bolsa Mais Professores. As inscrições vão até o dia 6 de fevereiro. O edital visa selecionar até 157 professores ingressantes da SEDUC RJ que atuam em regência de turmas do ensino médio para concessão de bolsa mensal no valor de R$ 2.100 pelo período de até 24 meses, sem a possibilidade de prorrogação. A concessão está vinculada à atuação em escolas elegíveis da rede da SEDUC e à realização obrigatória de cursos de especialização na modalidade distância oferecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, o CAPES. Para ingressar no programa, os candidatos interessados deverão se inscrever pela internet até o dia 6 de fevereiro. A inscrição só será válida mediante ao preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição e o envio dos arquivos constatantes dos anexos publicados na edição do Diário Oficial. O ingressante deverá manifestar interesse em ser alocado em uma das escolas participantes, e a elegibilidade do professor ao programa Bolsa Mais Professores está condicionada, além do vínculo como concursado em estágio probatório, à manutenção de vínculo funcional ativo e regular com a SEDUC RJ, e também o exercício pleno da docência na rede estadual de ensino. Durante a vigência da bolsa, o candidato não poderá sofrer penalidade administrativa que resulte em afastamento, readaptação funcional ou suspensão após regular procedimento administrativo. Vale destacar que o programa Bolsa Mais Professores integra o programa Mais Professores para o Brasil do Ministério da Educação e tem como objetivo ampliar o número de docentes com formação adequada nas salas de aulas da rede pública estadual do Rio de Janeiro, contribuindo para a redução das desigualdades educacionais por meio da atuação qualificada de profissionais ingressantes em escolas com maior índice de vulnerabilidade socioeducacional. E doenças afastaram mais de 4 milhões de trabalhadores de suas funções no Brasil no ano passado. O número de licenças por incapacidade temporária é o maior desde 2021 e chama atenção para o avanço de problemas físicos e de saúde mental no ambiente de trabalho.
Mais de 4.120.000 trabalhadores precisaram se afastar temporariamente de suas atividades profissionais em 2025 por motivos de saúde. Os dados são do Ministério da Previdência Social e mostram que o número de licenças por incapacidade temporária foi 15% maior do que o registrado em 2024, quando pouco mais de 3.500.000 benefícios foram concedidos. Esse é o maior volume desde 2021. Pelo terceiro ano consecutivo, as dores nas costas lideram o ranking das causas de afastamento. Na segunda posição, aparecem as lesões ou desgastes dos discos intervertebrais, como as hérnias de disco, com 208.000 afastamentos. Em seguida, vem as fraturas de perna e tornozelo, que somaram quase 180.000 casos no ano passado. Todas essas ocorrências cresceram em relação a 2024. Os transtornos mentais e comportamentais também tiveram destaque. A ansiedade ocupou a quarta posição no ranking geral, com 166.000 benefícios concedidos, enquanto os episódios depressivos ficaram em sexto lugar, com mais de 126.000 afastamentos. Em ambos os casos, os números seguem em alta ano após ano. No recorte por gênero, os dados mostram diferenças importantes. Entre as mulheres, o principal motivo de afastamento foram as dores na coluna, seguidas pelos transtornos de ansiedade e pelas lesões nos discos da coluna. Já entre os homens, as fraturas de perna e tornozelo lideram o ranking, seguidas pelas dorsalgia e pelas hérnias de disco. Vale lembrar que o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, é concedido ao trabalhador segurado do INSS que comprove por perícia médica incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, seja por doença ou acidente. A perícia pode ser presencial ou feita por análise documental. O pedido do benefício pode ser feito pelo site do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, que funciona gratuitamente. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos.
E após o início das operações da nova concessionária na BR-040, a Elovias definiu o mês de março para uma nova audiência pública em Petrópolis, a fim de abordar o novo valor da tarifa do pedágio. Em dezembro, o Ministério Público Federal realizou uma reunião técnica para detalhar os componentes e o cálculo da tarifa de pedágio da rodovia BR-040, no trecho de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. O inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal está em fase avançada de instrução, tendo sido concluídas as perícias realizadas pelos técnicos do MPF. A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem prestado as informações requisitadas pelo MPF. O Ministério dos Transportes foi oficiado sobre a vigência da portaria que trata da isenção da tarifa de pedágio para motociclistas, devendo informar os fundamentos técnicos e jurídicos, tendo em vista os princípios da igualdade e da justiça tarifária. Em uma reunião técnica realizada em dezembro, foi questionada a isenção da tarifa de pedágio para motociclistas, previstas pelo edital e contrato de concessão. Para a NTT, a isenção para motociclistas foi mantida, tendo em vista o baixo impacto desses veículos para a qualidade da via. O MPF marcou uma audiência pública para o dia 18 de dezembro de 2025 para tratar da concessão da BR-040 e 495, quanto às obras previstas, os trabalhos iniciais, os serviços de conservação e a tarifa de pedágio da concessão. Na ocasião, o evento foi cancelado em razão das más condições meteorológicas. A nova audiência pública vai ser realizada em março de 2026, em uma data que ainda vai ser definida. E o Centro de Saúde Professor Manuel José Ferreira, em Petrópolis, registrou mais de 2.500 faltas em consultas e exames em apenas um mês. É muita coisa, gente. O alto índice de ausência foi registrado em dezembro do ano passado e levou a Prefeitura a criar um indicador para monitorar a presença dos pacientes na rede pública de saúde. Vamos conferir. Um levantamento feito pela Prefeitura de Petrópolis no Centro de Saúde Coletiva Professor Manuel José Ferreira revelou que somente em dezembro de 2025 foram registradas 2.511 faltas em consultas e exames previamente agendados na unidade. O número vai integrar o chamado faltômetro, indicador que está sendo implantado pela Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar, mês a mês, a frequência dos pacientes atendidos na rede pública. Entre as consultas com maior índice de ausência estão os atendimentos de enfermagem com 486 faltas, fisioterapia com 258, clínica médica com 205, odontologia com 169 e fonoaudiologia com 168 faltas no período. O levantamento também mostra um número expressivo de ausências em exames importantes para diagnóstico e prevenção de doenças. Em dezembro, 200 pacientes não compareceram para exames de eletrocardiograma, 162 faltaram à mamografia e 398 deixaram de realizar exames de ultrassonografia. O secretário municipal de saúde, Dr. Aloísio Barbosa, reforçou que cada falta representa uma vaga desperdiçada que poderia ter sido utilizada por outra pessoa que aguarda atendimento. Ele fez um apelo para que, em caso de impossibilidade de comparecimento, o usuário desmarque previamente a consulta ou o exame, permitindo a reorganização da agenda. Vale destacar que no centro de saúde, quem precisar desmarcar consultas ou exames podem entrar em contato pelo telefone DDD 24 2237 3616. E a Prefeitura de Petrópolis fez a aplicação de asfalto na última terça-feira na Rua Santos Dumont, no centro. Eu falei logo no início do jornal porque Petrópolis está precisando mesmo e a Prefeitura foi lá e atendeu na Rua Santos Dumont. O local foi um dos prejudicados pela chuva de dezembro e passou por intervenções. Pouco mais de um mês depois, a via está reaberta para o trânsito. O serviço foi feito no trecho onde foi construída uma nova caixa de passagem de águas pluviais. A anterior havia sido danificada pela chuva de dezembro.
Agora, o equipamento é maior, ampliando a capacidade de drenagem na região para evitar que essa situação volte a se repetir. A calçada na localidade também foi refeita. A Rua Santos Dumont é rota de 25 linhas de ônibus. Enquanto as obras estiveram em andamento, os ônibus tiveram o itinerário desviado para a Rua Souza Franco ou General Osório e Rua do Imperador, em ambos os casos, até acessar a Rua Teresa. Já os veículos menores foram direcionados para a Rua Visconde da Penha, saindo da Doutor Saep. A obra na Santos Dumont faz parte de um pacote de intervenções em mais de 40 pontos em toda a cidade. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, publicou um vídeo nas redes sociais acompanhando a reta final das obras. Vim aqui hoje acompanhar o finalzinho da obra Rua Santos Dumont, onde já está concluído, asfalto feito, caixa de passagem, troca de tubulação. Então vocês podem passar com segurança aqui pela via e o trânsito está fluindo normalmente por aqui. E moradores da Mosela, bairro de Petrópolis, reclamam do estacionamento irregular nas ruas da região. A gente falou sobre isso ontem no nosso jornal impresso. E além de dificultar o trânsito de carros, o problema tem impactado diretamente a circulação de ônibus e colocado pedestres em situação de risco. Vamos ver. A gente fica refém, entendeu? E prejudica muito. Quem passa pelas ruas da Mosela percebe logo o problema. Carros estacionados em locais proibidos ocupam calçadas, esquinas e estreitam a via, transformando o tráfego em um verdadeiro gargalo. Em alguns pontos, a falta de espaço é tão grande que 2 veículos não conseguem passar ao mesmo tempo. O problema se repete todos os dias e afeta quem mora, trabalha ou apenas circula pela região. Dá muito trânsito? Esse horário, sim. Principalmente assim, quando vai chegando lá para sexta-feira, quinta, sexta, aí que aumenta mais o movimento assim de transporte, pessoal querendo fazer tudo ao mesmo tempo, no mesmo horário. Em horários de pico, a situação fica ainda pior. Com carros estacionados de forma irregular, os ônibus têm dificuldade para passar, o que gera atrasos e prejudica quem depende do transporte público. É péssimo o trânsito aqui. O pessoal não respeita muito o estacionamento, vai parando de qualquer maneira. Então é difícil, é complicado. Aquilo que esteja atrapalhando aonde o ônibus vai encostar, tudo isso atrapalha na calçada também. Os pedestres também sofrem com isso. Na área central do bairro, a situação se agrava, prejudicando a logística dos comércios. Segundo Matheus, que trabalha em uma loja de ração, o problema é recorrente há vários anos. Era para ser um estacionamento público, para a galera utilizar pro comércio, né, em geral, só que acaba, como vocês podem ver aqui, a galera usa para estacionamento particular. Fica essa zona aí no bairro, todo mundo para onde quer, faz do jeito que quer, entendeu? Os moradores aqui, é o que eu estou te falando, ocupa aqui onde era para ser do comércio, né? Além disso, nesse mesmo estacionamento, existem vagas para carga e descarga. Nem o carga e descarga fica livre. E esse carga e descarga aqui ainda está mal localizado, porque a maioria das empresas que vem entregar para a gente não quer descarregar aqui porque o comércio é lá embaixo. Na via ali tem um espaço grande que poderia ser utilizado para carga e descarga, eles não utilizam e sempre que a galera vem descarregar é o que vocês estão vendo aqui. Tá ocupado e a gente perde cliente por conta da vaga e não tem o que fazer. Complicado mesmo. Em nota, a CPTrans e a Prefeitura de Petrópolis relataram que vem adotando de forma contínua um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana no município, com foco especial nas medidas que impactam diretamente o transporte público e a circulação de serviços essenciais. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o CETRANSPETRO, não se posicionou. E uma família foi assaltada na subida da Serra de Petrópolis no último sábado, dia 24 de janeiro. Eles vinham de Cabo Frio, na região dos Lagos, e tinham como destino Juiz de Fora, em Minas Gerais. Apesar do crime, ninguém ficou ferido. A família estava em um carro e passava pela subida da Serra de Petrópolis, quando um outro carro em alta velocidade os ultrapassou. De acordo com o relato de uma das vítimas, que preferiu não ser identificada, momentos depois 4 homens armados saíram do veículo e anunciaram o assalto. E já falando mão na cabeça, quando eu só levantei as mãos e gritei, criança, criança no carro, criança no carro. Aí a gente saiu, eles pediram o celular, a senha,
E aí eles não conseguiram arrancar com o meu veículo, porque ele é híbrido, é elétrico, eu acho que ele não sabia dirigir. O motorista do carro tentou orientar os suspeitos, mas outro homem surgiu em uma motocicleta e exigiu que a vítima fosse junto. Estavam meus filhos e minha esposa descalços, eu estava de tênis, e falaram que ia me levar, porque eles não sabiam usar o carro. Aí eu entrei no carro e falei, calma, vou explicar com calma, você vai conseguir sair com o carro, quando você estiver saindo, deixa eu pular, deixa eu sair. Aí expliquei com calma, na hora que o carro começou a andar, eu falei, deixa eu sair, abri a porta e pulei. Ainda segundo o relato, o suspeito que estava na motocicleta levou relógios e as alianças do casal. Na pista da serra, havia outras pessoas assustadas em seus carros. Os carros que estavam atrás também estavam com medo, aí acolheram a gente. Algumas pessoas que estavam passando no local, tiveram pessoas muito generosas, que nos acolheram, nos ofereceram carona. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e a Polícia Civil investiga o caso. E o corpo, que foi encontrado na última terça-feira dentro de um rio na cidade de Areal, estava com sinais de decapitação. No local, foi constatado que a vítima era um homem. Agentes da 108ª Delegacia de Polícia investigam um caso de um homem que foi encontrado morto dentro do rio Piabanha, nas proximidades do Parque Julioca, na cidade de Areal. A vítima ainda não foi identificada, mas foi confirmado que era um homem e o corpo dele tinha sinais de decapitação. O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios. E uma mulher ficou ferida em um acidente entre um carro e uma moto na rua Paulo Barbosa, em Petrópolis. A colisão aconteceu no início da tarde de quarta-feira, em frente à loja Casa e Vídeo. O Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava em uma motocicleta da marca Yamaha modelo N-Max, quando sofreu uma colisão com um carro da marca Chevrolet Onix. A mulher teve ferimentos moderados e foi encaminhada para a ala de ortopedia do Hospital Nelson de Saerpe. O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado durante o resgate, enquanto as causas do acidente ainda serão apuradas. E a partir de amanhã, um ciclone deve se formar na região sudeste do país e favorecer a ocorrência de grandes volumes de chuva nos estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais. A previsão é do IMET. O ciclone deve se formar no litoral dos estados do Sudeste e provocar chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Em razão do fenômeno climático, a região serrana fluminense também deve ser afetada, segundo a meteorologista Anete Fernandes. Teremos, inclusive, no Rio de Janeiro, possivelmente na região serrana, as típicas pancadas de verão, que ocorrem preferencialmente a partir da tarde. Não se descarta a possibilidade de termos precipitação de granizo em pontos isolados, do Rio de Janeiro, do sul do Rio, mesmo na capital, na região serrana. A especialista também explicou que entre a noite de quinta e a madrugada de sexta-feira, uma área de baixa pressão deve ser formada entre o litoral norte do Paraná e o litoral de São Paulo, por isso a formação do fenômeno. Essa baixa é o que nós chamamos de ciclone subtropical. A tendência é que ele se afaste para o oceano e que se intensifique, ou seja, que caia a pressão no centro. Então, por isso se chama ciclone subtropical. De acordo com a especialista, a partir de sábado, dia 31 de janeiro, está previsto um céu encoberto com chuva a qualquer momento em grande parte do Sudeste, inclusive no Rio de Janeiro. As áreas de chuva podem superar os 100 milímetros em 24 horas. Segundo a ANET, a previsão indica que o ciclone deve continuar atuando até o início da próxima semana, com dias chuvosos. Teremos sim a formação de um canal de umidade entre as regiões amazônica, centro-oeste e sudeste. Teremos dias chuvosos a partir do sábado, deve persistir até a próxima terça-feira.
Iniciamos agora mais uma previsão do tempo, desta vez para quinta-feira. E bom, eu já adianto que as temperaturas vão se manter altas. Como de costume, iniciando por Nova Friburgo, a quinta-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã. À tarde haverá pancadas de chuva, assim como também à noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Agora em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e também à noite. Nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens e, além disso, chove rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. À noite pode ocorrer temporal e os termômetros variam entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em Três Rios, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens. Pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. E as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. Bom, finalizamos aqui mais uma previsão do tempo. E a gente fica por aqui também. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.